Oi gente, beleza? Bora lá para a aula 2? Vamos lá. Vamos falar agora a respeito de seleção de casos para o sistema InovaLiner, tá? Então, vem comigo. Senhores, a movimentação dentária induzida, ela não se modificou por conta do aparecimento de nenhum outro sistema nesse planeta, tá? A biologia continua sendo a biologia da maneira que ela está aí há mais de 200 mil anos, né? Então, quando se fala de movimentação dentária induzida, a gente obrigatoriamente precisa pensar sempre no envelope de discrepância, que já foi descrito por William Profit há décadas atrás. O que a gente tem hoje é a possibilidade, através da utilização de microimplantes, a possibilidade de utilização de cirurgia ortognática, para aumentar esse envelope de movimentação dentária, tá? E não necessariamente é o sistema que aplica forças ao dente que vai fazer com que haja maior ou menor movimentação, tá? Essas imagens vocês encontram aí em qualquer lugar da internet, mostrando os limites que existem para a movimentação dentária, né? E eu gosto sempre de citar um livro do professor Alberto Consolaro para mostrar as bases biológicas para a movimentação dentária induzida, né? E isso é bastante legal porque deixa a gente bastante ciente do que se pode fazer em termos de movimentação ou não, certo? Bom, vamos passar agora para a seleção dos casos que a gente pode utilizar o InovaLiner, tá? Basicamente, gente, eu costumo dizer o seguinte, a seleção de casos ela é muito dependente do estágio em que o ortodontista se encontra com relação à sua tranquilidade para executar os movimentos, tá? Basicamente, todo tipo de problema pode e deve ser tratado com InovaLiner, entendeu? Então, as indicações elas são as mesmas do que para o tratamento convencional, né? Tudo vai depender um pouquinho do quanto o ortodontista está, vamos dizer assim, familiarizado ou não com o sistema, com as suas possibilidades, com a sua biomecânica, com um monte de coisa que está envolvido no tratamento ortodôntico, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de apinhamento, a gente vai falar de apinhamento leve, moderado ou severo. E essas cores aqui, elas mostram pra gente o nível em que talvez o ortodontista pudesse se encontrar para poder aceitar um caso desses no consultório ou não. Tá legal? É óbvio que como existe bastante previsibilidade no sistema de planejamento, eu encorajaria vocês a utilizar o sistema InovaLiner em qualquer tipo de má oclusão que vocês se encontrem, tá? O que a gente já conhece de tratamento para os apinhamentos, né? Eles estão todos aqui. A expansão com vestibularização ou com interproximal reduction, né? Ou desgaste interproximal, você pode usar uma expansão com vestibularização, extrações localizadas. A extração de incisivo inferior é relativamente comum em pacientes adultos que possuem apinhamento localizado na região anterior do arco inferior. A gente pode programar distalizações sequenciais dos segmentos posteriores, seja na maxila, seja na mandíbula. Então, como eu falei, tudo depende um pouco do nível em que o ortodontista se encontra na profissão dele, tá? Sendo que os casos de apinhamento mais severos, aqueles que requerem extração de premolares, eles são considerados de nível avançado, não são impossíveis, mas eles precisam de um certo cuidado na hora de se fazer o planejamento. As discrepâncias verticais, como mordida profunda ou mordida aberta, também têm ótima resolução com o sistema InovaLiner, bastando ao ortodontista fazer um planejamento de maneira correta, entendendo, em primeiro lugar, a respeito daquelas limitações de movimentação dentária que a gente tem no envelope de discrepância. Então, a partir do entendimento daqueles slides, daquele envelope de discrepância, a gente é capaz de fazer o planejamento do caso, né? Sendo que, nos casos mais complexos, sempre, a gente pode lançar mão de qualquer recurso que o ortodontista conheça. Então, eu não estou trazendo uma coisa extremamente inovadora para vocês em termos de movimentação dentária, mas eu estou trazendo
uma possibilidade de aplicação de força aos dentes que ela realmente é inovadora. Certas coisas não mudam com o tempo. Os alinhadores invisíveis vieram para somar a clínica ortodôntica. Nas discrepâncias transversais é onde talvez haja um ponto de dúvida relativamente grande, né, da maior parte dos usuários, pelo menos é o que eu ouço bastante em aula. Os ortodontistas sempre me perguntam se eles conseguem fazer expansões dentárias, se é possível de se fazer uma disjunção maxilar utilizando alinhadores. E aí eu digo para vocês o seguinte, a ciência fala que não, tá? Então, o que ainda é ortopédico precisa continuar ortopédico. E é óbvio que nada impede que após um procedimento, como uma disjunção cirurgicamente assistida ou uma simples disjunção palatina, não possa ser utilizado os alinhadores, tá? Então, tudo vai depender muito mesmo do planejamento que o ortodontista faz, entendeu? É óbvio que em qualquer caso desses daqui de discrepância, existe a necessidade de planejamento, tá bom? As discrepâncias antero-posteriores, elas são muito bem resolvidas com os alinhadores, né? Porque, em primeiro lugar, você tem o planejamento, você tem a previsibilidade, você tem os attachments ajudando vocês a movimentar os dentes, vocês podem lançar mão de outros recursos que vocês queiram. É muito comum na literatura a gente encontrar dispositivos para se movimentar molares superiores para distal, em primeiro lugar, para depois o ortodontista iniciar o tratamento com os alinhadores, entendeu? Então, depende muito da abordagem que o ortodontista vai dar para o caso dele. E eu encorajo vocês, senhores ortodontistas, né, a utilizarem o InovaLiner junto com aquilo que vocês já conhecem. Muitos ortodontistas conversam comigo. Nossa, Fábio, eu primeiro vou fazer uma distalização de molar, vou usar um A e B. Usa o seu A e B, usa o alinhador depois, não tem problema. Dá para usar em conjunto, Fábio? Dá para usar em conjunto. Já vi ortodontistas utilizando distalização de molar com A e B ou fazendo uma redução ortopédica com A e B, entendeu? E utilizando os alinhadores em conjunto com isso daí tudo, tá? Nas discrepâncias antero-posteriores de origem esquelética, e isso daí já envolve um pouquinho mais de diagnóstico, né? Seria bastante bom que o ortodontista entendesse quais os limites que ele tem para fazer o tratamento, né? É muito difícil da gente querer resolver qualquer tipo de problema esquelético somente com movimentos dento-alveolares, né? E é por isso que no final das contas, né, a cirurgia ortognática, para alguns pacientes adultos jovens, pode ser uma opção bastante real e bastante boa. É óbvio. Fábio, eu consigo fazer movimento dentário num paciente que vai ser operado, vai ser feita uma cirurgia ortognática? Com toda a certeza do planeta, né? É o que eu faço no meu consultório. Bom, a gente acabou de falar a respeito da seleção de casos para os InovaLiners. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem os slides. Se sobrou dúvida, chama a gente aqui, ó. Beleza? Nos vemos na próxima aula.